Olá, irmãos, graça e paz, eu sou Tiago da Silveira e neste vídeo nós iremos abordar o assunto incapacidade total do homem. Um dos grandes debates da história da igreja é sobre o livre-arbítrio, ou seja, o homem tem livre-arbítrio? E aqui nós lembramos do debate entre o reformador Martinho Lutero e o católico romano Erasmo, onde Erasmo defendeu o livre-arbítrio a pedido da igreja romana. Em seu livro, Erasmo propôs sobre a salvação uma posição conhecida como cooperação, ou seja, o trabalhar junto, Deus e o homem trabalhando juntos em prol da salvação do homem. Nós também podemos chamar essa posição de sinergismo, ou seja, Deus ofereceu a salvação ao homem e o homem agora deve cooperar com a graça de Deus, exercitando seu livre arbítrio. Martinho Lutero respondeu, refutando Erasmo, escrevendo seu livro A Escravidão da Vontade. Em português, nós temos esse livro com o título de Nascido Escravo. O Manifesto de Lutero é uma posição agostiniana sobre a graça soberana de Deus. Neste livro, Martinho Lutero ele argumenta biblicamente que a queda de Adão emergiu toda a raça humana no pecado. Assim, todos os homens são escravos da vontade, todos os homens são incapazes de buscar o bem espiritual por si só. Ou seja, é necessário que Deus mude a vontade do homem para que esse homem possa escolher a Deus e ser salvo. O homem, ele está indisposto, ele é incapaz de exercer a sua vontade, pois a sua natureza é corrupta e o homem agora ele é escravo do pecado. Veremos nesse vídeo as bases bíblicas sobre a incapacidade total do homem. O homem, ele não possui livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio na Escritura. E muitos evangélicos pregam que o homem possui livre-arbítrio. Afirmam que todos podem escolher ou rejeitar a salvação por sua livre vontade. Mas nós vamos ver aqui que a Bíblia afirma o contrário. Primeiro, meus irmãos, vamos definir o que é livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Alguns definem livre-arbítrio da seguinte forma: é a possibilidade de tomar decisões, fazer escolhas segundo a sua própria vontade, sem ser influenciado por nada, internamente ou externamente. Ou seja, a vontade do homem não é causada, ok? O homem tem o poder de escolher entre o bem e o mal, sem ser influenciado por nada. E mesmo que haja influências internas ou externas, o homem tem o poder para vencer essas influências e então fazer uma escolha livre. E aqui nós trataremos sobre o livre-arbítrio em relação à soteriologia, pois nós já vimos que o homem ele não é livre de Deus. Tudo que Deus decretou irá acontecer. E isso está incluso também em todas as decisões humanas. Devemos entender que o homem ele nasce com a natureza corrompida pelo pecado. E essa é a consequência do pecado de Adão, nosso representante federal. Nesse sentido, o homem só pode escolher de acordo com a sua natureza. E nós devemos compreender que, após a queda, a natureza do homem foi afetada pelo pecado. A natureza humana é escravizada. O homem não consegue escolher livremente da sua natureza. O homem é escravo da sua própria natureza. Então, isso significa que o homem natural é incapaz de escolher o bem espiritual, amar a Deus, fazer a vontade de Deus, aceitar Cristo. O homem natural é totalmente incapaz. Nós devemos compreender que a Bíblia não nega as escolhas humanas. Ou seja, o homem possui escolhas, o homem possui vontade, o homem toma decisões, ok? Nós devemos entender que o homem ele não escolhe, o homem escolhe sim. E eles são responsáveis por suas escolhas. Mas o que nós devemos compreender é que essas escolhas não são livres. O homem natural, ele somente escolherá aquilo que é mal. Ele é incapaz de agradar a Deus. O homem natural, ele rejeita a Deus. Ele não busca glorificar a Deus através de sua vida. Então o homem, ele tendo essa incapacidade de buscar o seu bem espiritual, ele é incapaz de crer no Evangelho. Para que o homem possa crer no Evangelho, é necessário uma mudança em sua natureza. É necessário que ele seja transformado pela graça divina. Ou seja, a sua vontade seja capacitada a crer no Evangelho. Então é por isso que nós dizemos que a salvação é monergista. Ou seja, é Deus quem salva o homem do início ao fim. Não há uma cooperação. Porque se Deus fosse esperar o homem cooperar, ninguém se salvaria. Por quê? Porque o homem ele é incapaz de cooperar com a sua salvação. O homem é totalmente corrupto. Ele é incapaz de mudar seu caráter ou de agir de um jeito que seja contrário à sua natureza corrupta. O homem ele é incapaz de discernir, amar ou escolher as coisas que agradam a Deus. A Bíblia nega, de Gênesis a Apocalipse, o livre
arbítrio. O que a Bíblia mostra sobre o homem é que o homem é totalmente incapaz de escolher algo contrário à sua própria natureza, a sua natureza que foi corrompida pelo pecado, a sua natureza que é escrava do pecado. Então, meus irmãos, agora veremos alguns textos que fundamentam essa doutrina bíblica, a doutrina da depravação total, a doutrina da incapacidade total do homem de escolher o bem espiritual. Vemos lá em Jeremias capítulo 13, versículo 23, o seguinte: pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal. Então o profeta Jeremias, aqui ele faz uma comparação entre o homem e um etíope e um leopardo. Ou seja, assim como o etíope e o leopardo são incapazes de mudar a natureza da sua pele, assim o homem também é incapaz de mudar a sua natureza pecaminosa. Em Mateus 7,18 diz assim: a árvore má não pode produzir frutos bons. Ou seja, um homem natural, que é mau por natureza, ele é incapaz de produzir bons frutos. Ele é incapaz de agradar a Deus. Então Jesus aqui afirma essa incapacidade do homem. Diz que o homem é incapaz de produzir frutos contrários à sua natureza. Assim como uma árvore má não pode produzir bons frutos, o homem mau não pode produzir frutos contrários à sua natureza que é escrava do pecado. João capítulo 3, versículo 3 e 5, diz o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus Cristo está dizendo que o homem natural é cego para as coisas espirituais. E diz no versículo 5: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a gente vê aqui que nosso Jesus Cristo está falando para Nicodemos que o homem ele é incapaz, ele não possui poder, ele não está disposto a entrar no reino de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus ele dá uma ênfase na incapacidade do homem. Jesus Cristo ele foi um pregador da graça soberana de Deus. João capítulo 6, versículo 44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Jesus está dizendo, ninguém pode vir a mim, ninguém pode crer em mim sem que o Pai o traga. Então ele mostra aqui a incapacidade do homem de querer Cristo, de escolher Cristo. Ele mostra a incapacidade do homem de crer no Evangelho. O homem natural, ele só pode crer no Evangelho quando Deus atuar nele, quando Deus mudar a sua vontade. Só pode ir até Cristo quem o Pai levar. No versículo 65 do mesmo capítulo diz: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então, não é o homem que escolhe Deus por si só. É Deus quem conduz o homem até Cristo. É Deus quem dá o dom do arrependimento e da fé. João capítulo 14, versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Então dizendo que aqui é incapaz o homem natural, certo? O homem mundano, acolher o Espírito da verdade. Então nós devemos entender o porquê do mundo rejeitar Cristo. Porque o mundo rejeita Cristo e rejeita os seus discípulos. A resposta aqui está em sua incapacidade de conhecer a Cristo, de discernir entre o bem e o mal, no sentido espiritual. O homem, ele é escravo do pecado. O mundo sempre irá rejeitar Cristo e sua igreja. Ele irá se opor à mensagem do Evangelho. Ok? Então, se antes Deus não agir no coração dos homens, os homens sempre irão rejeitar a Cristo. João capítulo 15, versículo 4 e 5, diz assim: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então aqui nosso Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles são incapazes de fazer algo sem que eles recebam a graça de Deus para agir. Sem Cristo, nada poderemos fazer. Em Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8, diz assim: a mentalidade da carne, ou seja, do homem natural, não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E nós vemos em muitos círculos evangélicos que alguns pregam que o homem é salvo pelas obras, que o homem coopera com a salvação. Mas aqui nós vemos que o homem natural jamais pode agradar a Deus em seu estado natural. Ele não se submete à lei de Deus. O homem é desobediente em sua própria natureza. O homem, ele é escravo do pecado e ele sempre buscará agir contrário à lei de Deus. O homem não tem livre-arbítrio para obedecer os mandamentos de Deus. Eles são totalmente incapazes. Se Deus deixasse o homem escolher servi-lo pelo seu próprio arbítrio, todos seriam condenados. Nenhum se salvaria. Mas você pode perguntar, então os não cristãos não podem agradar a Deus de forma alguma? Os não cristãos não fazem boas obras?
A resposta é não. Em seu estado natural, ou seja, carnal, ninguém agrada a Deus. Ninguém agrada a Deus, absolutamente ninguém. E além desse texto de Romanos, capítulo 8, nós lemos lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 9, que diz o seguinte: todo o caminho dos ímpios é abominação ao Senhor. Provérbios, capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor. Provérbios 28, versículo 9. Se alguém desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Isaías 64, versículo 6. Nós todos somos como imundo, e todos os nossos atos de justiça são como um trapo da imundícia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos que os não cristãos não possuem fé. Eles não possuem a fé verdadeira, que é um dom de Deus. E essa fé é um dom de Deus somente aos eleitos, somente àqueles a quem ele quer salvar. Quando alguém tem fé, isso significa que ele já é um cristão. É o que diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, diz assim: e tudo que não provém de fé é pecado. Como os não cristãos, eles não possuem uma fé genuína, uma fé que é um dom de Deus, todas as obras deles são pecaminosas. Ou seja, os não cristãos não glorificam a Deus através de suas vidas. As melhores obras deles, e me refiro boas obras aqui em relação a nós, quando nós avaliamos as obras deles, e nós dizemos são boas, eles estão fazendo o bem, nós devemos compreender que nada disso agrada a Deus. Por quê? Porque eles não fazem com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Eles não glorificam a Deus. E Paulo, em Romanos capítulo 14, ele está tratando desse assunto. Está falando que o homem deve glorificar a Deus através de suas vidas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que tudo que não provém de fé é pecado. Então todas as obras dos não cristãos são pecaminosas, elas estão manchadas com o pecado. Agostinho, em seu comentário ao Evangelho de João, cita Romanos capítulo 14, versículo 23. E ele fala o seguinte: não que você possa dizer, antes de eu crer, eu já estava fazendo boas obras, e portanto fui escolhido. Pois qual boa obra pode ser anterior à fé? Quando o apóstolo diz, tudo que não provém de fé é pecado. Então, segundo Agostinho, ele está dizendo aqui que não existe boas obras sem fé. Nenhum não cristão pratica boas obras. Por isso é que ninguém é escolhido baseado em obras. Deus, ele não salva os homens baseado naquilo que o homem faz. Não. Deus, ele salva os homens de acordo com a sua livre e soberana vontade. Por quê? Porque tudo que o não cristão faz não pode agradar a Deus. Outras pessoas, inclusive nós olhamos, né, para alguns não cristãos e nós vemos que eles fazem boas ações. Eles cuidam dos órfãos, eles alimentam os famintos, cumprem com seus deveres, né, diante da sociedade. Eles são bons empregados, bons patrões, não vivem mentindo, não vivem traindo a esposa ou traindo o marido. E todos nós conhecemos pessoas que nós dizemos, fulano é gente boa, né? Nós conhecemos pessoas que são moralmente corretas. Mas o que nós devemos entender é que essas pessoas, elas não são julgadas segundo o nosso padrão. Não é segundo o padrão humano de bem e mal, mas segundo o padrão de Deus. Deus é o padrão do bem e do mal. Não somos nós que avaliamos se uma obra é boa ou má, mas é Deus. Deus é quem julga. E diante de Deus, nenhuma obra que não provém de fé, que é fruto de um coração regenerado, pode glorificar a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. É por isso que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. É isso que nós devemos compreender. Em Efésios 2, versículo 1, diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo vai ao cerne da incapacidade humana. O apóstolo Paulo diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. E que ele é conduzido a buscar aquilo que desagrada a Deus. É aquilo que está lá em Efésios capítulo 2. Então, se Deus olhasse para o futuro, para ver o que o homem faria, para então poder escolher esse homem, Deus iria ver apenas homens mortos espiritualmente. Homens incapazes de fazer algo que agradasse a Deus. Então é por isso que a salvação é uma obra soberana de Deus. É Deus quem vivifica o homem que está morto. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então o apóstolo diz que a salvação não é por obras, mas pela graça, mediante a fé, que é um dom
de Deus. Então, o homem natural, ele não é apenas imoral e espiritualmente corrupto, mas ele é morto espiritualmente. O homem, ele é totalmente incapaz de buscar Deus. E alguns vão dizer, mas essa mensagem, ela traz desespero. Então, quem pode ser salvo? Essa mensagem deixa o homem totalmente em desespero, em saber que ele é incapaz de fazer algo para ser salvo. Essa é a mensagem que conduz à salvação. Essa é a má notícia. Essa mensagem da depravação total mostra que o homem, ele está totalmente falido, ele está totalmente morto, ele precisa confiar em Deus, ele precisa clamar o nome do Senhor para que ele seja salvo. Então, para que alguém receba a boa notícia, ele primeiro precisa ouvir a má notícia. É somente quando o homem conhece que é pecador, incapaz de se autoajudar, de cooperar com a salvação, é então que ele vai se lançar às misericórdias de Deus. É então que ele vai buscar a Deus e pedir que Deus o salve. Então é somente quando o homem conhece que é pecador, incapaz de se autoajudar, incapaz de cooperar com a salvação, ele irá buscar auxílio divino. Ele irá confiar em Deus para que o salve. Então nós devemos compreender que nada é mais destrutivo aos homens do que afirmar que ele possui livre-arbítrio, do que afirmar que a salvação depende dele, que ele pode ser salvo na hora que ele quer. Isso traz uma ilusão ao homem que irá se manter em seus pecados, crendo que um dia ele pode, por sua livre vontade, escolher servir a Cristo. Então, a mensagem que conduz à salvação é quando nós apresentamos aos homens quem eles são naturalmente. Quem é o homem após a queda? O homem, ele é totalmente incapaz de cooperar com a sua salvação. É totalmente incapaz de escolher o bem supremo, o bem espiritual, de crer em Cristo como Senhor e Salvador. É necessário que o homem receba a graça de Deus. É necessário que Deus dê o dom do arrependimento e da fé, convertendo o homem dos seus maus caminhos. É necessário que Deus intervenha. Se Deus não buscasse o homem, ninguém se salvaria. Então, diante dessa mensagem, onde está a glória humana? Romanos capítulo 3, versículo 27, o apóstolo Paulo diz, a glória humana é excluída. Onde está, então, o motivo de orgulho humano diante da salvação? Dele dizer, eu escolhi Cristo, eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador. É totalmente excluído. Por quê? Porque o homem é salvo unicamente pela graça de Deus. O homem natural é totalmente incapaz de escolher Cristo. Efésios 2, versículo 9 diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, diante dessa mensagem, fazendo algumas aplicações, conhecer a nossa incapacidade nos conduz a glorificar somente a Deus por sua grande misericórdia. Porque nós devemos ter a certeza que se Deus não agisse graciosamente em nossas vidas, dando-nos vida, porque nós estávamos mortos, nós pereceríamos eternamente. O homem natural, ele é totalmente incapaz de fazer algo para que o justifique diante de Deus. Então a mensagem do Evangelho nos conduz a dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a glória.